Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Maria Cecília e eu sou gerente de monetização na Gazeus Games. A Gazeus é uma desenvolvedora de jogos sociais e casuais, dona de alguns aplicativos bastante conhecidos, como o Buraco Jogatina, Dominó e Tranca. E grande parte da nossa receita é gerada via ads. Eu estou nessa área de monetização há um pouco mais de 4 anos e vim contar um pouquinho do que a gente aprendeu sobre ad monetization até agora. Bom, antes de tudo, bem a grosso modo, ad monetization é monetização baseada em publicidade. Numa ponta, você tem o publisher, que tem um aplicativo e quer monetizar. Ele reservou alguns espaços dentro do aplicativo para exibir anúncios. Ao mesmo tempo, na outra ponta, você tem algumas marcas, algumas empresas querendo anunciar seus produtos ou serviços. E é aí que a mágica acontece. Os publishers conseguem ganhar dinheiro com seus aplicativos sem que haja uma cobrança direta dos usuários, como é o caso de alguns outros tipos de monetização. O modelo mais tradicional de negociação nesse meio de ad monetization é o ICPM, ou seja, o valor que o publisher recebe a cada 1000 vezes que o anúncio é exibido no aplicativo dele. Então, para saber o quanto que você gerou naquele período no seu aplicativo, a conta que você vai fazer é essa: impressão vezes o ICPM divididos por 1000. Por exemplo, se eu tive 100.000 impressões no meu aplicativo a $1 de CPM, então a minha receita foi de 100.000 vezes $1 divididos por 1000, $100. É bem simples. Mas tá, legal, a gente já sabe fazer a conta, já sabe esse básico, mas como é que a gente faz para começar a exibir anúncio no aplicativo, né? Então, primeiro, antes de tudo, é bom a gente entender os formatos possíveis de serem exibidos. Os mais comuns são banner, interstitial, native e rewarded video. O banner já é um formato bem tradicional, é originado lá na web e as pessoas já estão bastante acostumadas com ele. Principalmente na web, que é possível ver aqueles banners no topo dos sites, na lateral, enfim. Então, apesar dele está sempre lá disponível na tela e ser normalmente teoricamente bastante invasivo, ele não chega a ser tão invasivo como alguns outros formatos que a gente já vai ver mais para frente, exatamente por as pessoas já estarem acostumadas. O grande ponto nesse formato é ter cuidado com o posicionamento. Por quê? Porque é muito comum ele ficar posicionado em um lugar da tela em que o usuário costuma ter alguma ação. Por exemplo, nessa imagem que eu trouxe, a gente tem o jogo de buraco, que o principal movimento de clique do usuário é nas cartas que ficam ali na parte de baixo. Se a gente tivesse posicionado o banner na parte inferior da tela, o usuário poderia acabar clicando no ad enquanto ele estava querendo clicar, na verdade, era nas cartas. E aí, se isso acontece, a gente acaba podendo ser penalizado por alguma rede. O segundo formato que eu trouxe é o interstitial. Como o próprio nome já diz, esse formato vem para aparecer em momentos de transição da tela. É um formato que ocupa a tela inteira e deve ser tratado realmente como um break natural daquele jogo ou qualquer aplicativo que ele estiver sendo exibido. É muito comum em pausas, como no início, fim de partida, no caso de jogo, ou em qualquer outro tipo de transição natural de algum outro aplicativo. Ele pode ser estático, como uma imagem comum, ou um vídeo. E nesses casos, o ideal é que ele possa ser fechado depois de 5 ou 7 segundos de início. O importante aqui é saber como dosar o volume de interstitials na sessão do usuário. E uma métrica bem importante para analisar aqui nesse caso é o ARPDAU, que é o número de impressões por usuário diário ativo. Esse próximo formato é o Native Ad. O Native é um ad camuflado. Ele pode ser de diferentes tamanhos, pode ser pequeno como um banner, pode ser até maior como um interstitial, mas o grande diferencial desse formato é que a aparência dele se mistura e se mescla com o visual de onde ele está. Por isso ele é bem menos invasivo e às vezes até essa conotação de ser uma publicidade pode acabar passando despercebida. Mas ele é um anúncio pago como qualquer outro que a gente viu até agora. O último formato que eu trouxe aqui de exemplo é o Rewarded Video. Esse formato costuma ser bem o queridinho de todo mundo, dos anunciantes, dos publishers e até dos usuários. Por quê? Para o usuário, primeiro, porque ele é opt-in, ou seja, ele não é imposto a ser visto, ele que pediu para ver aquele anúncio. E segundo, porque ele vem associado a um benefício. E esse benefício, o usuário reconhece o valor, ele está disposto a perder 15 a 30 segundos para poder receber esse benefício. E é exatamente esse um dos motivos que faz ele ser tão bom para os anunciantes. Os usuários precisam ver 15 ou 30 segundos de propaganda da marca sem poder apertar aquele xizinho antes de acabar. E esse formato costuma ter uma das maiores taxas de conversão do mercado. E, finalmente, para os publishers também é um ótimo formato, porque além de contribuir com algumas métricas do jogo podendo melhorar tempo de sessão, podendo melhorar engajamento, retenção. Por exemplo, se eu tinha perdido todas as minhas vidas, eu iria parar de jogar. Aí eu assisto um vídeo, consigo pegar uma vida extra e aí eu continuo jogando. Então, já estendeu esse meu tempo de sessão. E, além disso, para fechar com chave de ouro, ele costuma ter um CPM bem maior do que os outros formatos que a gente viu. E, por falar, então, em CPM, esses formatos não são diferentes só na aparência. A parte de receita que a gente recebe por eles também varia bastante. E por isso que eu trouxe essa tela de comparação.
Aqui a gente tem alguns saquinhos de dinheiro representando a média de valor de cada um desses formatos. Lógico que é possível a gente ter banner com CPMs mais altos que o do interstitial, por exemplo, dependendo dos países em que cada um desses formatos está sendo veiculado. Países de língua inglesa, por exemplo, costumam ter CPMs muito acima de países Latam, por exemplo. Mas nada disso pode ser generalizado. Varia muito, inclusive de usuário para usuário, mas de forma geral varia de acordo com o poder de compra daquela região. Usuários de países de maior poder de compra, por exemplo, costumam ter uma maior probabilidade de conversão, ou seja, de comprar o produto, o serviço, instalar o jogo que está sendo oferecido naquele anúncio. Então, aquele usuário é considerado mais valioso que os outros que talvez não tenham essa mesma probabilidade de conversão. Mas isso tudo é bem genérico e varia muito. Mas, tendo isso em mente, aqui tem uma comparação de valores por formato. Vale ressaltar também que alguns dos formatos, como o banner, eles têm um valor menor por impressão, mas eles acabam tendo um volume de impressões muito maior do que os outros. Pensa, o banner está sempre lá no gameplay, enquanto o interstitial aparece só em momentos de transição. Então, o volume do banner é muito maior e isso acaba melhorando um pouco a monetização desse formato também. Legal, agora a gente já sabe o que é monetização via ads, quais são os formatos mais comuns, o quanto que eles representam de dinheiro para a gente. Agora a pergunta que não quer calar é, como é que a gente começa, né? Então, lembra no início da apresentação que eu comentei que tudo isso é possível porque a gente tem um publisher de um lado querendo monetizar e o anunciante do outro querendo divulgar seu produto? Então, basta as redes, as ad networks ou as redes, são as plataformas que fazem exatamente essa conexão. Então tá, então basta eu ter uma rede, uma ad network no meu aplicativo e ele está pronto para bater todos os recordes de monetização e eu ficar muito rico. Não, muitas vezes você vai precisar de um mix de redes para poder extrair o máximo de todos esses formatos e todos os usuários que você tem no seu aplicativo. Mas vamos lá, quais ad networks eu devo usar? Bom, isso não é uma pergunta simples, então perguntas simples não têm respostas simples. Claro que você vai ter um alcance bem bacana se tiver suportes maiores do mercado, tipo Google, Facebook e outras assim. Mas redes diferentes performam de maneiras diferentes de acordo com algumas questões, tipo a categoria do aplicativo, os formatos suportados. Por exemplo, existem redes que são muito boas para rewarded video ou interstitial, mas que não têm nem suporte a banner, por exemplo. Os países dos seus usuários também influenciam bastante, porque é bem comum a gente ter redes muito boas para usuários de países Tier 1, tipo Estados Unidos e Canadá, e não ter uma facilidade de entrega muito boa para usuários aqui do Brasil, por exemplo. E, além disso, as redes performam de forma diferente dependendo também da audiência daquele aplicativo. Isso conta a maturidade da audiência, interesse e essas questões. Então tá, quantas ad networks eu devo usar? Bom, hoje em dia até dá para se dizer que um mix de 5 a 8 redes você vai estar muito bem servido para o seu aplicativo. Caso você tenha mais de um país relevante na sua base de usuários, ou dependendo também dos formatos que você tiver suporte, até do volume de impressões que você mostra normalmente por usuário, esses todos são fatores que vão te ajudar na decisão de quantas redes você vai precisar ter para extrair ao máximo a monetização daquele aplicativo e não ficar perdendo nada. Mas, pô, então eu vou ter 8 redes rodando no meu aplicativo. Como é que eu vou gerenciar isso tudo a nível de receita, impressões e reportes? Como que eu faço para agregar isso tudo? Bom, algumas redes têm a feature de mediação, e isso é ótimo. Essa rede que tem a mediação permite que você rode outras redes através dela. Lógico que na maioria das vezes você vai precisar ter o SDK de todas as outras redes integrado também, mas pelo menos isso te ajuda a gerenciar tudo num lugar só. Então você consegue ver de forma consolidada a sua receita, seu CPM, as impressões e pode montar sua cascatinha de redes dentro de um lugar só, de forma mais simples e muito mais automatizada. Legal, mas se eu pudesse dar uma dica que eu gostaria de ter aprendido desde o meu primeiro dia nessa área de monetização, seria tenha trocas frequentes com os mais variados times dentro da sua empresa. Não adianta você saber tudo da técnica de monetização e não conversar com as pessoas que realmente vão fazer sentido nessa jornada. Por exemplo, com o time de User Acquisition, o time de aquisição de usuários, é super importante que a gente, de monetização, diga quais países estão performando bem, acima, abaixo do esperado, e da mesma forma eles podem te trazer muito insights falando que tem um país que tem uma ótima oportunidade de compra com CPI abaixo da média. Então, você vai poder olhar para aquele país mais de perto e conseguir tirar proveito disso da melhor forma. Com o time de produtos, Product Managers, é importante a troca de insights sobre os melhores lugares dentro do aplicativo para exibir os anúncios que podem ter melhor possibilidade de conversão e trazer uns melhores CPMs, e até a priorização do backlog deles pode mudar em função de algum insight de incremento de receita que você pode dar. O time de engenharia ou o time de desenvolvimento também são peças-chave.
É super importante você estar próximo deles para entender o custo de integração de novos formatos ou de novas redes. Você pode mudar a prioridade de algumas integrações pela experiência e opinião dos desenvolvedores. O time de QA é muito importante também. Todos são muito importantes, né? Não tem nada pior do que um ad que não fecha, um banner que cobre botão ou qualquer outro conteúdo do aplicativo. E o pessoal de QA que está lá para ver isso e garantir que isso não vai acontecer. Desde aquele xizinho que não aparece para fechar o interstitial, até os testes de uma rede nova ou conteúdo de um anúncio que vai ser mostrado. E por último, também é muito importante a troca com o time de BI. Eles vão ter propriedade para te dar insights baseados em dados e várias outras análises. É bom você aproveitar todas as análises que você puder do time de BI para poder extrair o máximo a capacidade da sua monetização. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa apresentação, tanto quanto eu curto esse assunto e adoro falar. Fiquem à vontade para fazer perguntas ou entrar em contato para dúvidas, sugestões, ou até se quiser só bater papo. Muito obrigada pela participação e até a próxima.